bem-vindos a mais um programa Soluções Industriais. Um programa que fala de produtos e serviços na área industrial. Para você que é comprador, você que é da área de engenharia, projetos, aplicação, esse é um programa para você melhorar a produtividade e inovar na sua indústria. Participe ao vivo do nosso programa, mandando e-mail aqui para produção@soluçõesindustriais.com.br ou ainda aqui embaixo da tela você pode estar fazendo a sua pergunta. Hoje a gente vai falar de dois temas bastante especiais aí para a indústria. No primeiro bloco a gente vai estar falando sobre soluções em jateamento, tecnologia de jateamento. E eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o André da Silva Lúcio. Tudo bem, André? Boa tarde, Zé Paulo. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde também a todos que estão nos assistindo. Muito bom. Para você conhecer um pouquinho mais do André, ele é coordenador de aplicações da Cinto Brasil Produtos Limitada. Ele é engenheiro eletrônico, formado pela Escola de Engenharia Mauá de São Paulo, com MBA em Administração de Empresas pela FGV de São Paulo. Tem 8 anos de experiência no segmento de jateamento. Então, antes mesmo até da gente falar um pouco mais dos produtos, serviços, das soluções, a gente vai estar passando para você um videozinho institucional para você conhecer um pouquinho mais da Cinto Brasil. Vamos rodar o vídeo. A Cinto Brasil Produtos Limitada é uma empresa do grupo Sintocojo, formado por dezenas de fábricas espalhadas pela Ásia, Europa e Américas. Localizada em São Paulo, próximo à região industrial do ABC. Desde 1973, a Cinto Brasil tem oferecido aos seus clientes soluções nas mais diferentes áreas, apresentando a mais diversificada linha de máquinas para todos os tipos de aplicações como equipamentos de fundição, tratamento de superfícies, controle de poluição ambiental, granalhas de aço e fundidos especiais altamente resistentes à abrasão. Know-how acumulado, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos, a competência tecnológica, a assistência técnica e a garantia de peças de reposição originais conduzem a forma de trabalho da Cinto Brasil em busca da perfeição. E a soma de tudo isso mostra o diferencial da Cinto Brasil. A capacidade em projetar e fabricar uma ampla gama de produtos, dos mais simples aos mais complexos, entendendo e satisfazendo as necessidades de seus clientes. Além desse diferencial técnico, a Cinto tem outros dois tão importantes quanto ele: a seriedade na condução de seus negócios e o fato de seus clientes saberem que podem contar com ela a longo prazo. Acesse o site www.cinto.com.br e veja a ampla gama de informações sobre as áreas e os produtos em que a Cinto Brasil atua. Cinto, uma empresa que visa o atendimento integral das necessidades dos seus clientes em equipamentos, granalha de aço, peças e serviços. Muito legal, bastante interessante a história da empresa, né? E nada melhor do que conhecer até um pouco mais da empresa com alguém especialista em aplicações. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, André, quer dizer, a gente assistiu agora o vídeo institucional, comenta um pouquinho mais da empresa. Bom, a Cinto está no mercado desde 1973. Ela surgiu como a joint venture entre a Collaborator, que é uma empresa americana, e a Cinto Koyo, que é do Japão. Em 96, a Cinto Koyo comprou 100% das ações e a Cinto Brasil tornou-se uma subsidiária 100% japonesa. Muito legal. No começo do ano passado, a gente inaugurou nossa segunda unidade aqui no Brasil, na região de Atibaia, né? E agora, em agosto, estamos com a honra aí de completar 40 anos de mercado brasileiro. Você sabe que nós temos muita coisa em comum. Eu tenho 40 anos de vida, praticamente, e a empresa tem 40 anos já de mercado, né? Realmente é uma empresa que tem uma tradição, uma história aí no mercado. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, o nosso internauta que está nos assistindo, definir o que é jateamento, né? Então, de uma forma bem simples, o jateamento ele é um processo de tratamento mecânico a frio de superfície, né, onde você visa a limpeza da superfície, remoção de carepa, a remoção de contaminantes, obtenção de rugosidade superficial ou até mesmo o aumento da resistência à fadiga. Entendi, quer dizer, o pessoal quando fala jateamento, o pessoal lembra muito aquele jato de areia, né, que você bota a peça ali dentro e tal, você já tem... Só que tem várias variações, realmente são muitas coisas nesse universo, né? Eu queria que você abrisse um pouco, quer dizer, o jateamento,
Quais são os tipos de jateamento que existem? Então, antigamente, né, como você nos falou, o abrasivo mais utilizado era areia. Areia. Né? Porém, com o passar dos anos, os órgãos ambientais proibiram a utilização de areia para estar fazendo jateamento. Então, hoje, o que é mais utilizado é a granalha de aço fundida, né, seja ela esférica ou angular. Eu trouxe aqui, para exemplificar, não sei se a câmera consegue pegar bem, os exemplos de granalha. Né? Aqui na linha de cima são as granalhas esféricas e na linha de baixo a granalha angular. Tá? Nós temos desde a mais fina, que como se fosse praticamente um pó, né? Até a maior, que chega aí no máximo a 2 milímetros de diâmetro. Né? A Cinto Brasil comercializa esse tipo de insumo também, e o grande diferencial dele em relação à areia é que ele tem uma vida útil muito maior, porque você consegue reutilizar essa granalha no processo. Então você acaba tendo um custo-benefício muito melhor na realização do jateamento. E para aplicações específicas, existem alguns outros tipos de abrasivo utilizado, como a granalha de arame cortado, de aço inox, porém elas representam um custo maior do que a granalha de aço fundido. Muito interessante, quer dizer, e esse processo todo, ele facilita, eu nem imaginava que isso que você comentou, que dá para trabalhar a rugosidade da peça, eu imagino que aumentar a rugosidade ou até diminuir. Seria sempre buscando aumentar a rugosidade da peça. Porque você consegue realmente, através do jateamento, criar aquelas micro-ondulações que fazem com que o coeficiente de atrito aí seja maior, né? Isso. Muito interessante, muito interessante. Agora, quando a questão da especificação do melhor jateamento a ser utilizado ou das aplicações a serem utilizadas, como que é o critério a ser utilizado? Nós levamos em conta diversos fatores, né? O tipo de peça de jateado que você está buscando, se é uma rugosidade, se é uma remoção de careca, né? A produção, o tipo de peça a ser jateado, né? O que você efetivamente precisa ser feito na peça. Né? Então, com todo esse conjunto de fatores, a gente analisa para chegar no equipamento que melhor se adequa e melhor atende às necessidades do cliente. Muito legal. Pessoal, fica ligado, hein? Aqui é o programa Soluções Industriais, a gente fala de produtos e serviços para a área industrial, inovações em produtos e serviços. A gente está batendo papo aqui com o André da Silveira, ele que é coordenador aí de aplicações da Cinto Brasil. O papo aqui que a gente está falando hoje é sobre jateamento. Legal. Bom, o pessoal deve estar curioso nessa altura do campeonato para saber um pouco mais sobre jateamento. Você trouxe umas fotos aí para mostrar para a gente um pouquinho disso, né? Isso. Legal. Então a gente vai passar algumas fotos para você agora. Enquanto a gente vai colocando as fotos, o André vai batendo papo, ele vai falando um pouquinho aí para você a respeito de cada foto aí, como é que é essa aplicação. Então vamos ver aí. Bom, a primeira foto que a gente está vendo aí é uma turbina. Né? Ali ao centro em vermelho está a representação da granalha, ela entra pelo centro da turbina. Essa turbina gira com velocidades pré-definidas e faz o arremesso do abrasivo sobre a peça. Né? Então em branco a gente tem uma representação ali como seria a abertura desse leque da granalha que está indo sobre a peça para fazer a limpeza. Na próxima imagem a gente vai ter uma forma simplificada de como é o equipamento de jateamento. Então ali ao centro em amarelo nós temos a turbina, a projeção do abrasivo, né, em preto logo abaixo. Os cubos em cinza ali representam a peça a ser jateada. Então a gente está percebendo antes e depois do equipamento, né, estamos falando de equipamento contínuo de jateamento. Essa aresta, se puder voltar um pouquinho na outra imagem lá, obrigado. Essa aresta em preto que nós estamos vendo representa ali a câmara de jateamento. Né? Então sempre quando você faz jateamento, você precisa estar num ambiente confinado, por dois problemas. Primeiro, que você tem o ricochete do abrasivo, então ele pode ir em várias direções e pode danificar os equipamentos em volta. E durante o jateamento você também tem a geração de pó. Então esse pó também não pode ir para o ambiente, né? Ele precisa estar confinado dentro do equipamento. E eu imagino, André, que a peça é submetida a uma força do jato muito grande, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Se pega no dedo de uma pessoa e tal, isso daí... Né? Machuca, se dependendo de onde pega, se pega no olho, pode cegar, por exemplo. Entendi. Né? E tem todo o sistema de recirculação de abrasivo do equipamento, né, que ele serve para você poder reutilizar. Existe um separador de abrasivo no equipamento também, né, que ele é muito importante, que é para você separar a granalha boa da granalha ruim.
do equipamento, porque a granalha vai quebrando, então ela vai chegar num tamanho tal que você não consegue mais ação de limpeza com ela. Quer dizer, Então, vai ser um pouco quase. Vai ser praticamente se ela bater na peça, aquilo não vai... Não vai, você vai só perder tempo e não vai ter uma limpeza da peça. E o equipamento tem um sistema automático para poder separar qual é a granalha que ainda serve para jatear e não? Sim, é um componente que é o separador de abrasivos. Fica logo em cima da turbina, né? E através de corrente de ar, ele tira o abrasivo ruim do equipamento e só retorna para a turbina a granalha que efetivamente vai fazer a limpeza, que é a granalha boa. Aí nós tivemos dois exemplos de equipamento, né? O primeiro equipamento mais compacto, aqui já é um equipamento grande, que é para decapagem de chapas, utilizado aí na indústria naval, por exemplo, né? Equipamento com 10 turbinas, chapa jateada ambos os lados ao mesmo tempo, chapa de até 4 metros de largura por 20 de comprimento. Né? Equipamentos que são fabricados de acordo com a necessidade do cliente, né? A gente desenvolve de acordo com cada aplicação. E por último, é um exemplo da peça antes e depois de jateamento. É um bloco de motor fundido, à esquerda é a peça que está com areia, né? E depois do jateamento a gente consegue a total remoção da areia, uma eficiência muito grande com o jateamento. Muito legal, bastante interessante aí essas imagens que você pôde acompanhar, conhecer um pouco mais da aplicação e você pode ver realmente a importância de você entender até os conceitos de funcionamento do equipamento para poder utilizar a aplicação. Bom, o pessoal tem muita dúvida a respeito de shot pin e jateamento. Qual que é a diferença entre as duas coisas? O shot pin é um processo muito importante no jateamento. Ele também utiliza a granalha de aço, né, arremessada sobre a peça. Porém, qual que é a função do shot pin? É aumentar a resistência da peça à fadiga. Né? Então, quando você realiza o shot pin, você induz uma tensão de compressão residual na peça. Então, uma mola é o melhor exemplo. Né? Ela sempre tem um movimento cíclico, né? Ela está sempre comprimindo e tracionando. Então, a trinca, que leva a uma posterior quebra da peça, ela sempre surge pela camada mais externa da peça. Né? Então, você tem uma pequena trinca ali que, com o passar do tempo, ela quebra. E por que surge a trinca? Pelo tracionamento da superfície. Então, como o shot pin induziu uma tensão residual de compressão na superfície, ela acaba indo no sentido oposto da força de tração. Então ela acaba, naquele ambiente ali, naquele sistema, deixando equilíbrio e você acaba evitando o início da trinca, né? Aumentando consideravelmente a vida útil da peça. Muito bom. Hoje, para as pessoas saberem, para o comprador, para o engenheiro, qual é o equipamento mais adequado para jatear determinada peça? Como é que pode estar fazendo? Bom, a gente, como disse, a gente precisa analisar vários itens, né? Por exemplo, tem peças que não podem ser tamboreadas, né? Porque elas vão bater uma na outra, a própria peça pode machucar uma outra. Então, às vezes, ela precisa estar pendurada num dispositivo especial. Às vezes, pela produção, você precisa de um equipamento contínuo, né? Então, a gente tem à disposição todo o nosso serviço de aplicações, né, para estar analisando a necessidade do cliente. Né? O pessoal pode estar entrando em contato com a gente através do nosso site, né, que é o www.cinto.com.br, Cinto com S, né? Lá você vai ter toda a gama de produtos da Cinto, dividido por aplicações, por tipo de equipamento. Né? Você também vai ter lá o acesso do fale@cinto, você pode mandar o seu e-mail com sua dúvida, né? Ou até mesmo pelo telefone, que é o DDD 11, número 3321-9500. Assim, também tem representantes espalhados em todo o país aí, né? A gente também pode estar se deslocando até a empresa para estar analisando a necessidade em campo. Muito legal. Quer dizer, e até falando um pouquinho mais da Cinto hoje, como que você vê os diferenciais da Cinto hoje no mercado? A Cinto, como ela está há 40 anos no mercado, né? Ela possui toda a tecnologia que era utilizada antigamente. Ela tem um centro de desenvolvimento aqui no Brasil alinhado com o desenvolvimento do Japão. Né? Por exemplo, né, com a importância do shot pin que nós falamos. Antigamente as peças elas eram fabricadas com uma espessura maior de camada. Né? Para quê? Para você evitar a trinca. Porém, com o surgimento do shot pin, né, com as máquinas que nós desenvolvemos e com alguns dispositivos especiais que é implantado na máquina, você não precisa mais daquela peça tão espessa. Você pode fabricar ela com uma espessura menor e ter o mesmo efeito até maior de durabilidade. Então, para o fabricante, qual que foi o grande benefício? Né? Você tem menos material para a produção da peça, tornando-a mais barata. E para o usuário final, você tem, por exemplo, um automóvel com peças mais leves, né, comprando o carro que deixa ele mais leve com melhor consumo. Né? Então, são tecnologias que são desenvolvidas ao longo dos anos, né, sempre aprimorando
ao processo de jateamento e de limpeza dos nossos clientes. Legal. Eu estou com uma pergunta aqui do José de Almeida, ele é de São Paulo, capital. Ele pergunta se o jateamento ele substitui algum outro processo, como lixamento ou outro processo de produção, se ele otimiza de alguma maneira. Sim, por exemplo, você tem a decapagem química que é utilizada, por exemplo, né, para decapagem de chapas. Né? Nós temos vários estudos feitos e muitas empresas migram da decapagem química para a decapagem mecânica, né? Porque na decapagem química o descarte é muito complicado, né? Então a gente tem estudos custo operacional da decapagem química onde o equipamento de jateamento mostra ser eficiente e tem um custo tanto de manutenção quanto de operação muito inferior à decapagem química. Nossos estudos mostram aí que um cliente que muda a decapagem química para a decapagem mecânica consegue um retorno aí do investimento para jateamento no máximo 2 anos, não mais do que isso. Muito interessante. Eu queria até aproveitar e perguntar para você, André, falar um pouquinho de algum case de sucesso, como esse que você comentou agora, que eu achei bem interessante, quer dizer, a substituição do tratamento químico pelo jateamento e teve um retorno aí grande no investimento. Então, até as empresas que estão nos assistindo, entender realmente as vantagens, como é que o jateamento tem vantagem sobre outros processos e algum case para a gente poder ilustrar até um pouquinho mais. Bom, pode contar o milagre, mas não conta o nome do sangue, né? Tá certo. Bom, nós tivemos o benefício do shot pinning, que nós falamos que é para melhorar as peças, né? Parte de decapagem química. Um outro ponto que eu acho que é importante citar, que é um equipamento para remoção de areia de peças que são de blocos de motores. Né? É muito comum as empresas estarem utilizando peças penduradas em gancheiras para estar fazendo a limpeza desses blocos, para remoção de areia. Nós temos um equipamento com um diferencial que a gente chama de clamp type, que ele tem um manipulador que ele efetivamente pega a peça e fica movimentando a peça na frente da turbina. Então você consegue uma eficiência de limpeza muito melhor do que você tinha no equipamento tipo monovia, por exemplo. Né? Além de você ter uma produtividade consideravelmente aumentada também em relação ao equipamento com tipo de gancheira. Esse é um equipamento praticamente novo no mercado brasileiro, né, que está ajudando muito aí os nossos clientes, né, que trabalham com esse tipo de equipamento. E o departamento comercial lá de marketing, eles realizam estudos de investimento e retorno? Quer dizer, o cliente usa o processo hoje de um modo, alguém faz um estudo, diz, olha, uma estimativa aqui, colocando o jateamento, possa reduzir o custo em tanto, retornar o investimento em tanto? Sem dúvida. Esse é um trabalho que a gente ajuda muito, né? A gente mostra tudo que é o consumo de granalha, quanto vai consumir de granalha, as peças de desgaste no equipamento, porque você trabalha numa região muito abrasiva, né? Então você tem as peças fundidas que são resistentes à abrasão, que compõem o equipamento, que você vai ter esse desgaste, ou a parte de consumo de energia que você tem no equipamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente ajuda o nosso cliente, além na aplicação, de fazer esse estudo de investimento, para ver se o equipamento de jateamento é viável ou não na empresa. E na grande maioria das casas, a gente acaba chegando sempre no consenso que é a melhor opção para fazer o tratamento superficial das peças. Muito bom. A gente está chegando no finalzinho da entrevista, quer dizer, bem legal a entrevista, a gente falou bastante, nem pareceu, né, que passou quase 30 minutos aqui de entrevista. E para as pessoas conhecerem um pouco mais, você passou até os números para a gente reforçar, para as pessoas conhecerem um pouco mais a tecnologia de jateamento, as possibilidades de aplicação, o quanto pode reduzir o custo e melhorar a eficiência, a produtividade das indústrias, como que elas fazem para estar acessando todo o material de vocês e contatando vocês? Bom, nós temos o nosso site, que é o www.cinto.com.br, lembrando novamente, né, Cinto com S, ou através do telefone, que é o 11 3321 9500. Muito bom, André. Mais uma vez, obrigado aí pela tua participação, uma entrevista bem legal. Eu que agradeço. Bastante técnica, conseguiu explicar o conceito desde o básico do jateamento até o investimento e retorno que dá para ter num projeto. E espero ter você em outros programas. Sem dúvida nenhuma, muito obrigado e uma excelente tarde a todos. Legal. E para você que está nos acompanhando aí, esse é o Soluções Industriais, um programa que fala de soluções em produtos e serviços para a indústria. Aqui você pode ver inovação que melhora a produtividade e eficiência da sua indústria, de máquinas, equipamentos e processos. Fica ligado que no segundo bloco a gente vai falar de cabos vulcanizados. Até daqui a pouquinho.